Olá, nono ano, tudo bem? Vamos fazer os exercícios da parte de física, apostila 3, começando da página 28, o exercício 13. O gráfico a seguir indica a variação de temperatura e as mudanças de estado sob pressão constante ao longo do tempo de uma substância, inicialmente no estado sólido a 10 graus Celsius. Bom, então aqui está sólido, a temperatura vai aumentando. Tem um platô, uma parte aqui que não aumenta a temperatura, que a gente já sabe o que isso significa. Depois aumenta, né? Letra A. Qual a temperatura de fusão da substância? Bom, ela começou no estado sólido. Aí ela aumentou até 20 graus Celsius e parou durante 10 minutos, ela ficou a 20 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que ela está derretendo, que ela está mudando de sólido para líquido, tá? Mas só vai aumentar a temperatura quando derreter tudo, quando fundir tudo, né? Então, a temperatura de fusão da substância é 20 graus Celsius, que é a temperatura que ela ficou aqui um tempo na mesma temperatura, tá bom? B. Durante a fusão, a temperatura varia? Não, ela fica a 20 graus Celsius durante toda a fusão. Ela só vai começar a aumentar quando derreteu tudo, quando já fundiu. C. Durante a fusão, a substância está cedendo, dando ou recebendo energia na forma de calor. Bom, se ela está aumentando a temperatura, ela vai, né, aumentar a temperatura, ela está derretendo, ela está recebendo energia na forma de calor, tá bom? Ela tá ganhando energia, ela tá ganhando temperatura aí. E D, qual a temperatura de vaporização da substância? Ó, depois subiu, ela só foi ficar constante de novo a 40 graus Celsius, que é a temperatura de vaporização, tá? E E, em que estado físico está a substância sob a temperatura de 30 graus Celsius? Ó, 30, ela virou líquido, né? E só aqui que ela vai virar gás. Ou seja, aqui ela é líquido, tá bom? 14. Uma pessoa dirigia seu carro a 60 km por hora, levando a filha ao médico, já que ela estava com um pouco de febre, 38 graus Celsius. Em 20 minutos, ela chegou ao consultório. Indique quais as grandezas escalares e vetoriais foram mencionadas nesse texto. A grandeza escalar é aquela que só precisa de o número e a medida, né? É o tempo, que é 20 minutos. Temperatura, 38 graus Celsius. A vetorial, ela precisa de o número, a unidade e ela também precisa da direção e sentido. Aqui ele não fala 60 quilômetros por hora, direção tal, mas faz diferença isso, tá bom? Então, a grandeza vetorial é a velocidade. 15. Por que para esquentar mais rapidamente a comida, é melhor uma panela de metal, mas para conservá-la aquecida, é melhor o recipiente de vidro? Bom, o metal, ele é bom condutor de calor, ou seja, ele faz a comida esquentar mais rápido, né? O vidro, ele é um mau condutor de calor, fazendo a comida esfriar mais devagar, tá bom? O metal, gente, do jeito que ele esquenta muito rápido, ele não mantém aquela temperatura, tá bom? Ele esquenta e esfria muito rápido. O vidro não, por ele ser um mau condutor de calor, ele vai demorar para esfriar. 16. Sabendo que o aparelho de ar-condicionado retira ar quente e lança ar frio no aposento, em que posição ele funciona melhor colocado na parte de baixo da parede ou na parte de cima? E usa aquecedores elétricos, usado para esquentar ambientes em regiões de clima frio. Bom, o ar-condicionado funciona melhor instalado na parte de cima. Por quê, pessoal? Ó, pensa assim comigo. Ele lança ar frio, né? E ele esfria o ar quente do ambiente, né? O ar frio, ele é mais pesado que o ar quente. Então, quando ele lançar uma camadona de ar frio para frente,
Esse ar frio vai descer na sala, né, no ambiente, e vai empurrar para cima o ar quente, que tá lá embaixo, porque o ar quente é mais leve. Aí ele vai ficar lá em cima. Aí ele vai jogar frio para frente, vai esfriar esse ar quente ali. E nisso o ar vai ficar rodando na sala, né? Até ficar numa temperatura igual todo o ambiente, tá? Então ele explica assim: quando a parte de cima fica mais fria, o ar desce, porque ele fica mais denso, né? Que é o ar frio, ele é mais pesado, mais denso. E o ar mais quente da sala, da parte de baixo, sobe e perde calor na parte de cima. Formam-se assim correntes de convecção que fazem a temperatura nas diversas partes do aposento esfriar mais rapidamente entrar mais rapidamente em equilíbrio térmico. Os aquecedores elétricos, ao contrário, eles funcionam melhor se forem instalados na parte de baixo, enquanto o ar aquecido sobe e o ar frio das partes de cima desce e é aquecido pelo aparelho, formando-se correntes de convecção no aposento, tá? Então, por que é o contrário? Porque o aquecedor, ele quer aquecer, né? E o ar-condicionado, ele quer esfriar. Então, como o ar quente, ele é mais pesado, o aquecedor ficar em cima é melhor, porque ele vai jogar ar quente, aí o ar frio vai descer, porque ele é mais leve, e ele vai esquentar, aí vai ficar rodando em convecção igual o ar, tá? Só que ao contrário, né? Por eles terem funções opostas, tá bom? Exercício número 17. Você sabia que a transmissão de calor por condução é muito pequena no ar e nos gases em geral? Então, se uma pessoa colocar a mão abaixo de uma lâmpada acesa, a mão vai se aquecer por convecção ou por irradiação? Justifique sua resposta. Bom, a mão vai se aquecer por irradiação, pois na convecção, o aquecimento ocorre quando as partes mais quentes do ar se deslocam de baixo para cima. Como a mão está abaixo da lâmpada, a transmissão vai ocorrer apenas por irradiação, tá bom? Então, nesse caso, só acontece irradiação. A convecção é quando a parte mais quente do ar se desloca de baixo para cima, não de cima para baixo, igual a se fosse aqui na lâmpada, tá bom? Número 18. Um estudante afirmou que, se espetarmos um prego comprido em uma batata, ela cozinha mais rápido. Você concorda? Por quê? Sim, porque o prego é feito de metal e o metal conduz mais rapidamente o calor da água para o interior da batata. Certo? 19. Se enrolarmos um cubo de gelo com um tecido grosso, ele vai demorar mais a derreter. Explique esse fato. O tecido é um mau condutor de calor. Então, ele dificulta a transferência do calor do ambiente para o gelo, né? Então, ele vai fazer ali vai ser uma coisa de isolante térmico, né? O tecido, como se fosse um cobertor. Vai isolar ali o calor, né? E não vai deixar ter a troca do ambiente com o gelo, né? Que é isso que faz o gelo derreter. 20. Imagine que um pedaço de metal e um pedaço de madeira tenham ficado certo tempo no sol e estejam ambos a uma temperatura um pouco mais alta do que a da nossa pele. Se uma pessoa tocar nos dois, vai sentir que o metal está mais quente. Você pode se queimar, não faça esse experimento, do que a madeira. Por que isso acontece? Porque a transferência de calor do metal para a pele é mais rápida do que a da madeira para a pele. E quanto mais rápido for essa transferência, maior será a sensação térmica, tá? Eles estão à mesma temperatura? Sim, mas o metal ele passa calor mais rápido, tá bom? Do que a madeira. 21. Por que as paredes das geladeiras e dos fogões são forradas com lã de vidro? Que característica esse material deve ter? A lã de vidro impede que o calor saia do forno ou entre na geladeira. Ele é um bom isolante térmico ou um mau condutor de calor, que é a mesma coisa, tá bom? 22. Observe os gráficos a seguir e depois responda as questões. Então, aqui no primeiro tem emissão global do gás carbônico a passar dos anos, concentração do gás carbônico na atmosfera e a temperatura média global. E aí ele pergunta: apesar das subidas e descidas em cada gráfico,
Que tendência geral é possível observar em todos eles? Explica com um pequeno texto. Então, gente, o que acontece? Tem um aumento da emissão global de gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis, aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera e um aumento da temperatura média global do planeta, tá? Tudo aumentou aí. Apesar aqui das subidinhas, no geral, aumentou. Letra B. Explique como os fatores listados a seguir estão relacionados entre si. Emissão de gás carbônico, concentração de gás carbônico na atmosfera e temperatura média do planeta. O aumento da emissão do gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis causa um aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera e isso causa um aumento da temperatura média do planeta, tá bom? Então, aumentou a emissão é quando a gente joga, o gás carbônico na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, vai aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera, o que vai aumentar a temperatura do planeta, tá bom? Vamos fazer o texto rapidinho, como a geladeira funciona. A geladeira retira calor do seu interior e cede ao ambiente. De modo geral, dentro da geladeira há tubos por onde circula uma substância que se liquefaz e se vaporiza alternadamente, isto é, fica passando do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. A vaporização retira calor do interior da geladeira e a liquefação cede esse calor para o ambiente. Esse processo ocorre porque atrás da geladeira existe um compressor, que funciona com energia elétrica, e um conjunto de tubos chamado condensador. O compressor faz com que o vapor circule sob pressão pelo condensador. No condensador, o vapor passa para o estado líquido e cede para o ambiente o calor retirado de dentro do refrigerador. O líquido agora passa por um pequeno orifício em um tubo dentro da parede da geladeira. Ao absorver o calor do interior da geladeira, o líquido se vaporiza. O gás volta então para o compressor, recomeçando o processo. Há ainda a possibilidade de regular a temperatura da geladeira por meio do termostato, uma peça que liga o compressor quando a temperatura aumenta além do valor estabelecido ou o desliga quando ele atinge esse valor. 1. Como se chama a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso ou de vapor? E a passagem inversa. Qual delas absorve calor igual libera calor? A passagem de um líquido para o estado gasoso ou de vapor é a vaporização. A passagem inversa é a liquefação. Então, vapor virando líquido, liquefação. A vaporização absorve calor, Para formar vapor, a água é líquida, para ela virar vapor, a gente não tem que esquentar ela e deixar ela ali ferver para depois ela virar vapor. Ela absorve calor. E a liquefação, que é ao contrário, libera calor. 2. Que semelhança você apontaria entre a função da sudorese, que é quando a gente produz suor, e o funcionamento do refrigerador? Na sudorese, o suor evapora e retira calor da pele, fazendo a temperatura do corpo diminuir. No refrigerador, há também um processo de vaporização de um líquido, que absorve calor do interior do refrigerador, fazendo a temperatura diminuir. É o mesmo funcionamento ali, E número 3. Você é capaz de citar outro aparelho, além do freezer, presente em algumas casas, que funciona de modo semelhante ao do refrigerador? É o aparelho de ar-condicionado, Ele resfria, ele pega o ar quente de fora e resfria e joga para o frio no quarto, na sala. Tá bom? E se tem alguma palavra que vocês não conhecem aí, procurem no dicionário. Pessoal, por hoje é só, acabamos a apostila 3. Próxima aula a gente começa a apostila 4, tá? Marca devolvida lá pra mim, um beijo, tchau, tchau, até mais.